Sou uma dançarina exótica nas horas vagas e meu namorado não suportaria ficar com uma mulher como eu. Oi, galera da Central. Eu tô escrevendo aqui porque preciso de opiniões, de perspectivas diferentes. Eu sei que esse espaço pode ser duro às vezes, e que nem todo mundo vai concordar comigo. Mas de verdade, eu tô aberta a ouvir. Só peço, por favor, que não sejam cruéis. Eu não tô vindo aqui com uma atitude de afronta, de sou foda e pronto. Eu só preciso de um pouco de clareza. Tenho 24 anos e, até pouco tempo atrás, estava namorando o Maurício há 6 meses. Não é tanto tempo, eu sei. Mas honestamente, eu sentia que era um relacionamento com um potencial enorme. Ele é atencioso, respeitoso, tem valores que eu admiro. E o mais importante, me fazia sentir segura. A gente teve nossas diferenças, como toda dupla. Mas no geral, a gente se dava muito bem. Ele era o tipo de cara com quem eu poderia facilmente me imaginar construindo algo sério, a longo prazo. E é por isso que eu estou aqui, escrevendo sobre tudo o que aconteceu. O Maurício tem 28 anos. É engenheiro civil. Um cara super estável. E embora ele não seja um macho escroto, controlador nem nada do tipo, eu sempre achei ele um pouco chapado à antiga. Não digo isso como algo ruim, de forma alguma. Na verdade, eu admiro muitas coisas nele. Ele tem um trabalho sério. É muito apegado à família, dá importância para coisas que eu também valorizo, como honestidade, lealdade e respeito. Mas é justamente por causa desse jeitão mais tradicional dele que eu sempre tive medo. Medo de que ele não entendesse uma parte da minha vida que eu mantive em segredo. Eu sou dançarina e me dedico a fazer shows eróticos. Alguns são ao vivo, em eventos privados ou em clubes selecionados, e outros eu faço pela câmera, no conforto e na segurança da minha casa. Faço isso há pouco mais de um ano. Eu sei como isso soa. Não me surpreenderia se muitos de vocês já estiverem pensando um monte de coisas sobre mim agora. Mas eu quero deixar algo muito claro. Eu faço isso de forma extremamente profissional. Não há envolvimento de emoções. Não há contato físico com clientes. Eu nunca, em hipótese alguma, aceitei encontros íntimos, mesmo que já tenham me oferecido grana alta por isso mais de uma vez. Nunca. Para mim, o que eu faço é uma forma de arte. É expressão corporal, é movimento, é sensualidade e também é atuação. Eu sei separar perfeitamente a minha vida pessoal do meu trabalho. Quando eu desligo a câmera ou saio do palco, eu sou a Marina, uma garota normal. Eu nunca fiz nada que cruzasse uma linha ética ou moral minha. Eu não me sinto suja, nem diminuída, muito menos explorada. É um trabalho que me deu uma liberdade financeira que eu nunca tive. Me permite pagar minha faculdade de design de moda, ajudar minha mãe com as contas em casa e ainda juntar uma grana. Meus gastos são mínimos comparados com o que eu ganho. Eu não vejo como algo indigno e nunca me senti forçada a fazer. Mas é claro, eu entendo perfeitamente que não é todo mundo que vê as coisas dessa forma. E é aí que o meu problema começa. O Maurício não sabia exatamente em que eu trabalhava. Ele sabia que eu era dançarina, porque isso sim eu fiz questão de dizer desde o nosso primeiro encontro. Mas eu não contei os detalhes, o tipo de dança, o contexto. Eu disse a ele que às vezes fazia shows para eventos e que também dava aulas particulares. O que é verdade, eu dou aulas de dança do ventre para algumas turmas. Mas eu omiti o contexto mais polêmico. Eu não menti com malícia, com a intenção de enganar. Eu simplesmente não sabia qual seria o momento certo para contar, ou mesmo se eu deveria contar. Minha melhor amiga, a Laís, que também é dançarina e trabalha na mesma área que eu, sempre me aconselhou a abrir o jogo com ele antes que ele descobrisse por outro lado. Ela me disse que, se eu realmente achava que tinha futuro com o Maurício, eu não podia construir uma relação em cima de meias-verdades. A Laís já teve experiências horríveis com isso. Em 2 ocasiões, namorados dela descobriram o trabalho dela por terceiros, por fofoca, e os términos foram traumáticos. Não porque ela estivesse fazendo algo de errado, mas porque os caras não conseguiam separar o profissional do emocional. Eles viam o trabalho dela como uma traição, como se ela pertencesse a eles e estivesse se expondo para outros homens. E eu morria de medo que o mesmo acontecesse comigo. O Maurício, como eu disse, não é controlador, mas é tradicional. Eu tinha quase certeza de que ele não aceitaria facilmente algo como isso. Talvez ele visse como se eu estivesse me vendendo, mesmo que eu não veja dessa forma. Talvez ele não entendesse que não tem sexo, não tem carícias, não tem final feliz. É só um show, um espetáculo. É como ir ao teatro, só que com menos roupa e mais sensualidade. Eu estou exagerando? Estou tentando racionalizar e me defender? Eu não sei. Eu também vivia com o pânico de que ele se inteirasse por outra pessoa. Que alguém me visse em algum lugar, que me reconhecesse por uma câmera, mesmo que eu use peruca e nome artístico na maioria das vezes. Que algum amigo dele contasse como fofoca, como a namorada do Maurício é aquela que faz showzinho na internet. E que, nesse cenário, eu não teria a menor chance de explicar nada. Que ele pensaria que eu escondi porque tenho vergonha.
ou porque estou fazendo algo de errado. E eu não queria que ele me visse assim. Pensei em mil maneiras de contar, mas era difícil. Que palavras usar? Como fazer ele entender que não é algo sujo, nem indigno, nem incompatível com a mulher que eu sou fora do trabalho? Uma mulher que quer uma relação séria, estável e bonita? Eu me considero uma pessoa leal, fiel. Eu não sou uma qualquer. Mas eu tenho medo de que ele, ao ouvir as palavras show erótico, só consiga pensar no pior, na imagem mais estereotipada e preconceituosa que existe. E sim, eu entendo que algumas pessoas podem estar pensando agora: ah, Marina, se você tem que esconder é porque tem algo de errado. Mas eu não tenho certeza se a vida é tão simples assim. Preto no branco. É como ter um trabalho que você sabe que é polêmico, que vai gerar julgamento, mas que você não faz com más intenções. Isso te torna culpada? Eu não me sinto uma má pessoa. Não acho que estava enganando o Maurício no sentido de traição. Eu não me deito com ninguém, não beijo ninguém, não saio com clientes. Não existe romance, nem desejo real da minha parte. É só luz, música e um corpo em movimento. É uma obra, uma cena. Mas a dúvida me consumia. Eu estava cada vez mais apaixonada por ele. E o peso desse segredo estava se tornando insuportável. Cada vez que ele falava sobre o futuro, sobre apresentar a família dele de forma mais oficial, sobre talvez um dia morarmos juntos, um frio percorria minha espinha. Eu não podia continuar construindo algo tão bonito sobre uma base que eu sentia ser frágil, incompleta. Ha passado um tempo desde que escrevi pela primeira vez. Muitas coisas aconteceram desde então. Honestamente, eu pensei que não voltaria a atualizar este post, porque o que aconteceu me deixou sem a menor vontade de falar com ninguém por vários dias. Mas, ao mesmo tempo, me fez perceber que eu precisava escrever, mesmo que fosse só para tirar isso de dentro de mim, para organizar o caos na minha cabeça. Primeiro, quero agradecer a todos que me escreveram com respeito. Sei que nem todos concordavam com o que eu faço, mas ainda assim, me trataram como uma pessoa. Isso significa mais do que vocês imaginam. Com isso em mente, e depois de ler vários comentários e refletir bastante, eu tomei uma decisão. Eu ia contar a verdade para o Maurício. Eu ia falar com ele sem rodeios, de frente. Pensei que, se de verdade havia futuro na nossa relação, o mais justo era que ele soubesse por mim, não por terceiros. Eu queria ter essa conversa de maneira madura, sem drama, para que ele pudesse me fazer todas as perguntas que quisesse, para que ele pudesse entender o meu lado, a minha perspectiva. Então, eu organizei tudo. Planejei uma cena perfeita, um ambiente seguro para uma conversa difícil. Preparei um jantar no meu apartamento. Cozinhei o prato favorito dele, um risoto de camarão que eu sabia que ele amava. Comprei um vinho branco chileno que ele gostava e arrumei a mesa com velas e tudo. Eu me tomei o tempo de escrever algumas ideias, alguns tópicos, numa caderneta, para não me perder, para não ir pelas ramas, para ser clara e objetiva. Eu queria estar preparada. Estava nervosa, sim, com as mãos suando e o coração na boca, mas estava decidida. Só que nós nunca chegamos a ter essa conversa. Quando o Maurício chegou, por volta das 8 da noite, a cara dele já dizia tudo. Ele estava pálido, sério, com uma frieza no olhar que eu nunca tinha visto antes. Mal cruzou a porta e, antes mesmo de eu conseguir dizer oi direito, ele me perguntou, a voz baixa e cortante como uma lâmina. Por que você não me disse nada? Eu fiquei congelada. O ar sumiu dos meus pulmões. Eu não entendia a que ele se referia exatamente, mas no fundo eu já sabia. E soube com certeza segundos depois. Ele tinha recebido um vídeo. Alguém, um covarde anônimo, tinha enviado para o celular dele. Um vídeo de um dos meus shows. Era um dos que eu fiz com uma peruca loira. Mas pela iluminação do palco e por um ângulo específico da câmera, meu rosto era claramente visível. E o pior, a câmera focou, por um instante, na minha tatuagem. Uma pequena lua crescente que tenho nas costas, perto do ombro. Um detalhe pequeno, mas que ele conhecia muito bem, que ele já tinha beijado tantas vezes. Ele me disse que me reconheceu de imediato, que assistiu ao vídeo 3 vezes, em loop, só para se convencer de que não estava alucinando. Que a mulher seminua, dançando de forma provocante para uma câmera, era a namorada dele, a Marina. Eu tentei explicar. As palavras saíam atropeladas da minha boca, desesperadas. Maurício, eu juro que eu ia te contar hoje. O jantar. Eu preparei tudo pra gente conversar sobre isso. Eu disse, apontando para a mesa arrumada, que agora parecia uma piada de mau gosto. Não é o que você tá pensando. É um trabalho. Eu separo totalmente isso da minha vida pessoal. Eu nunca, nunca me deitei com um cliente. Eu jamais fiz nada íntimo com ninguém. Ele não me deixou terminar. Cala a boca! Ele gritou. E o grito dele ecoou no meu pequeno apartamento, quebrando não só o silêncio, mas algo dentro de mim. Vendida. É isso que você é. Uma vendida.
Ele me chamou de coisas que eu não quero nem repetir aqui. Disse que eu não era a pessoa que ele pensava que eu era. Que eu o tinha enganado, que eu o humilhei, que eu o expus, que eu o fiz parecer um idiota, um corno, que não podia acreditar que estava com alguém que se mostrava por dinheiro. Ele disse que não era uma questão de contato físico, mas de dignidade. Que classe de mulher faz isso e espera ser respeitada? Ele cuspiu as palavras na minha cara. Foi brutal. Não foi só pelas palavras. Foi o rosto dele. Aquela mirada de decepção, de desprezo profundo, como se eu fosse lixo, como se eu fosse a pior coisa que já tinha acontecido na vida dele. Nunca ninguém tinha me olhado daquele jeito. Nem no meu pior show, nem com o cliente mais asqueroso. Jamais eu me senti tão pisoteada, tão diminuída, como naquele momento, na minha própria casa, pelo homem que eu amava. Eu chorei. Desabei. Pedi desculpas por não ter contado antes. Supliquei para que ele me escutasse, para que entendesse que não era como ele pensava, que ele não entendia o contexto. Eu disse que o amava, que eu nunca o traí, que ele podia revisar meu celular, minhas mensagens, tudo, que tudo que eu tinha com ele era real. Mas nada. Nada importava para ele. Nada que eu dizia entrava em seus ouvidos. Ele me disse que não queria me ver nunca mais, que tinha perdido todo o respeito por mim e que um relacionamento sem respeito não podia funcionar. E ele se foi. Assim, sem mais nem menos. Depois disso, ele me bloqueou de tudo. Telefone, WhatsApp, Instagram. Até me removeu da nossa playlist compartilhada no Spotify. Como se até a música que a gente dividia fosse um pecado, uma mancha que ele precisava apagar. O pior de tudo foi que o Maurício já tinha me apresentado para a mãe dele. Nós tínhamos ido à casa dela uma vez, para um almoço de domingo. Dona Sônia. Ela tinha sido incrivelmente amável comigo. Uma senhora simpática, que me tratou como se eu já fosse da família. Eu senti que tinha criado uma boa conexão com ela. Então, na minha cabeça, no meio do meu desespero, achei que ela seria a única pessoa que poderia me ouvir, que poderia talvez interceder, explicar as coisas para o Maurício de um ângulo diferente. Que erro. Que erro gigantesco. No dia seguinte ao término, com os olhos inchados de tanto chorar e com o resto de esperança que me sobrava, eu fui até a casa dela. Um sobrado bonito num bairro tranquilo de São Paulo. Toquei a campainha com o coração na mão. Quando ela abriu a porta e me viu, sua expressão foi de surpresa. Marina? O que faz aqui, minha filha? Ela perguntou, ainda com um tom amigável. Dona Sônia, eu preciso muito falar com a senhora. Sobre mim e o Maurício. Pedi, a voz embargada. Ela me deixou entrar, me ofereceu um copo d'água. Sentamos na sala de estar, a mesma onde tínhamos conversado animadamente semanas antes. Mas assim que eu mencionei o motivo da briga, assim que comecei a tentar explicar meu trabalho, o rosto dela se transformou. O sorriso amável desapareceu, dando lugar a uma máscara de frieza e julgamento. Ah, disso eu já sei. Ela me cortou, a voz gelada. Meu filho me contou tudo. E me mostrou. Ela fez uma pausa, me olhando de cima a baixo como se eu fosse um inseto. Eu estou tão decepcionada, Marina. Eu realmente pensei que você fosse uma boa menina. Uma moça com princípios. Eu tentei argumentar, com todo o respeito do mundo. Mas Dona Sônia não é o que parece. Eu não estou me rebaixando. Eu não sou uma prostituta. Eu não tenho relações com ninguém. O que eu faço é parte de um show. É uma performance. Não tem contato, não tem intimidade real, não tem final feliz, não tem encontros, não tem nada que tenha a ver com amor ou sexo de verdade. Ela riu. Uma risada curta, seca, na minha cara. Ah, minha querida, deixe de contos de fadas. É isso que todas vocês dizem. Você se vende da mesma forma, mesmo que não queira admitir. Você vende seu corpo, sua imagem, para o prazer de homens por aí. E meu filho, o Maurício, não precisa de uma mulher como você ao lado dele. A frase dela, uma mulher como você, me atingiu como um soco. Ali, eu entendi. Não havia nada mais a ser feito. Era uma muralha de preconceito. Intransponível. Levantei-me, as lágrimas escorrendo pelo meu rosto sem controle. Com todo respeito, a senhora não sabe nada sobre mim. Consegui dizer, antes de dar as costas e sair daquela casa, sentindo o olhar dela queimando em minhas costas. Saí de lá chorando, me sentindo vazia, suja, traída. Não por eles, mas pela vida. Por tudo. Eu não fiz nada de errado. Eu não fui infiel. Eu não menti com maldade. Eu não quebrei nenhuma regra do nosso relacionamento. Meu erro? Talvez ter demorado pra contar. Pode ser. Talvez eu tenha subestimado a reação dele, a mentalidade dele. Também. Mas, quanto mais eu penso, mais eu fico convencida de que o problema não foi o que eu fiz, mas o que eles projetaram em cima de mim. O Maurício não conseguiu separar o ego dele da situação. Ele não pensou no meu trabalho, no meu contexto. Ele só pensou nele. Ele tomou aquilo como uma humilhação pessoal.
Transformou tudo em algo sobre ele. Sobre como os amigos dele o veriam. Sobre a imagem de corno que ele achou que teria. Sobre como aquilo o faria parecer. E a mãe dele? A mãe dele só repetiu o mesmo discurso machista e retrógrado que tanto mal nos faz. O discurso de que uma mulher que se mostra, que usa o próprio corpo como forma de expressão ou trabalho, não pode ser respeitada. Que se você recebe dinheiro pela sua imagem, você não vale mais nada. Que seu corpo não te pertence, pertence à visão de mundo deles. Me dói ter perdido o Maurício, sim. Dói muito. Porque eu o queria de verdade. Eu tinha planos, tinha ilusões. Eu pensava em como era bom finalmente estar com alguém que me tratava bem, que era gentil, que parecia me respeitar. E me dói mais ainda saber que tudo isso se quebrou por causa de um preconceito estúpido. Eu não me arrependo do meu trabalho. Ele me deu independência. Ele me fez mais forte. Ele me permitiu me sustentar sozinha, sem depender de ninguém. Eu me cuido. Eu me respeito. E sim, eu me mostro. Mas eu também me defendo. Eu sou honesta. E eu nunca, nunca traí a confiança de ninguém no âmbito de um relacionamento. O Maurício decidiu me deixar sem sequer me ouvir de verdade. Ele preferiu a raiva dele ao diálogo. Ele preferiu me bloquear antes de tentar entender. E se isso não é machismo, eu sinceramente não sei o que é. Não sei se ele vai reaparecer. Não sei se vai me procurar quando a raiva passar. E, honestamente, não tenho expectativas. Só sei que, se algum dia ele voltar, eu não serei a mesma. Sinto que o perdi por culpa de um preconceito. Sinto que me julgaram por uma etiqueta, e não por quem eu sou de verdade. E isso, mais do que raiva, me dá uma tristeza profunda. Já se passaram quase 3 meses desde que eu escrevi a última vez. 3 meses desde que tudo terminou com o Maurício. Desde que me vi obrigada a recolher os pedaços de algo que eu genuinamente pensei que tinha futuro. Eu não vou mentir. O começo foi um inferno. Foi difícil pra caramba, porque, como eu disse antes, foi meu primeiro relacionamento sério de verdade. Eu já tive outras paqueras, outros rolos, mas nada com aquela conexão, aquela estabilidade, aquela vontade de construir algo junto. O Maurício foi o primeiro cara com quem eu me projetei no futuro. E terminar com ele foi como perder algo que eu nunca tinha tido antes. Eu senti falta dele. Senti uma dor física. Me senti incompleta por um tempo. E sim, eu quis procurá-lo. E eu fiz. Eu confesso. Eu me rebaixei. Mandei mensagem de outro número, já que o meu estava bloqueado. Enviei e-mails longos explicando tudo de novo, implorando. Cheguei a ir até o trabalho dele uma vez, na hora do almoço, com a desculpa mais idiota do mundo, só para tentar falar com ele por 5 minutos. Nada. A resposta era sempre um muro. Um muro de frieza, de desinteresse. Ele mal me olhava nos olhos. Num último ato de desespero, eu disse a ele que largaria meu trabalho. Que se o problema era esse, se era isso que o afastava de mim, eu poderia deixar tudo pra trás. Eu disse que poderia começar do zero, arrumar um emprego normal, qualquer coisa. Que a única coisa que eu queria era uma chance para consertar as coisas. Ele se negou, sem nem hesitar. Me olhou como se eu fosse uma louca e disse que o problema não era o trabalho, era o que o trabalho dizia sobre mim. Como se eu não significasse absolutamente nada. E ali foi quando eu despertei. Naquele momento, vendo o desprezo nos olhos dele, algo dentro de mim virou. Foi como se uma venda caísse dos meus olhos. Eu me disse: não, já basta. Chega. Eu não sou menos mulher por trabalhar com meu corpo. Eu não sou menos digna por ter segurança, por me mostrar, por viver sem vergonha de quem eu sou. O que eu sou, eu percebi ali, é demais para homens como ele. E agora eu vejo isso com uma clareza que chega a doer. O Maurício não me deixou porque ele se importava tanto com a moralidade ou com os valores. Ele me deixou porque não conseguiu suportar estar com um mulherão como eu. Uma mulher que atrai olhares, que se posiciona com confiança e que não pede permissão para ninguém para ser quem é. Um homem que não consegue suportar que sua parceira brilhe, que tenha luz própria, não merece estar ao lado dela. O Maurício era um inseguro. Um homem que projetava a sua própria falta de autoestima em mim. Ele precisava se sentir superior para ter paz de espírito. Ele confundiu a minha independência com uma ameaça. E eu me atrevo a dizer isso com todas as letras agora. Porque quando eu olho para trás, eu vejo sinais. Mesmo antes de ele saber a verdade sobre o meu trabalho, ele sempre fazia comentários. Comentários sobre como eu me vestia. Essa saia não tá meio curta, Marina? Ou sobre as fotos que eu postava. Precisa mesmo postar foto de biquíni? Não era agressivo, não era controlador no sentido clássico, mas era um desgosto dissimulado. Eram indiretas constantes. Agora, tudo faz mais sentido. Eu não era liberal demais pra ele. Eu era mulher demais. E sim, ainda me dói um pouco porque não se supera uma ilusão rompida de um dia pro outro. Mas a cada dia que passa, eu me sinto mais firme em quem eu sou e no que eu quero pra minha vida.
Eu não vou mais me esconder. Eu não vou mais me desculpar por ser livre, por ter poder sobre meu próprio corpo, por ganhar meu próprio dinheiro sem depender de ninguém. Eu não fiz nada de errado. O meu único erro foi tentar me encaixar na caixinha de alguém que nunca esteve preparado para uma mulher como eu. E só para dar uma edição rápida aqui, porque a fofoca às vezes é um santo remédio. Eu descobri que o Maurício seguiu com a vida dele. Mesmo ele tendo me bloqueado de todas as redes sociais possíveis, ele não contava que eu tinha uma outra conta, uma mais antiga, que eu quase não usava, e da qual ele nunca se lembrou de me excluir. E foi por lá que eu vi algo que terminou de confirmar tudo o que eu venho dizendo. Ele está saindo com outra garota. E, eu vou dizer isso com todo o respeito que eu consigo juntar. Ela é o completo oposto de mim. Não é que eu queira ser maldosa, mas é um fato. Vendo as fotos dela, dá pra notar que ela não é alguém que o faça se sentir intimidado. É um perfil básico, discreto. Usa aquelas saias longas de igreja, sabe? Não tem redes sociais chamativas, mal usa maquiagem. Fiquei sabendo por uma amiga em comum que ela canta no coro de uma paróquia. Em resumo, alguém que não vai ofuscá-lo. Alguém que vai fazê-lo se sentir o homem da relação, sem desafiar o ego frágil dele. E quer saber? Tudo bem. Se é isso que ele seja feliz. Mas isso só reafirma o que eu já sabia. Ele não estava à minha altura. Ele não podia lidar com alguém como eu. Ele precisa de uma mulher que não o faça se sentir pequeno. Mas me irrita. Não, irritar não é a palavra certa. Me confirma que eu tomei a melhor decisão ao deixá-lo ir. Porque foi isso que eu fiz. Eu deixei de procurá-lo. Faz mais de um mês que eu não escrevo, não me aproximo, não me interesso. Eu entendi que não o quero de volta. Eu queria a versão dele que eu imaginei. Mas ele não era essa versão. Ele era outra coisa. Insegurança disfarçada de maturidade. E agora que eu o vejo de longe, percebo o quanto eu estava me limitando para caber no mundo dele. O quanto eu fui apagando partes de mim para fazê-lo se sentir confortável. Eu lembro de ter mudado minha forma de vestir quando saía com ele, optando por roupas mais discretas. Lembro de pensar 2 vezes antes de postar um story na praia, de ter deixado de aceitar certos eventos de dança por medo de que ele ficasse incomodado. E tudo isso por um homem que, no primeiro choque com a minha realidade completa, cuspiu na minha cara todo o seu machismo, todo o seu preconceito. Não. Nunca mais. Agora, estou focada em mim. Completamente. Retomei meu trabalho com mais segurança e paixão do que nunca. Mudei meus perfis, renovei minha imagem profissional. Estou com novos projetos, novas ambições. Comecei um curso de edição de vídeo, porque quero começar a produzir meus próprios conteúdos. Algo mais cuidado, mais artístico, com a minha assinatura. Para mim, a dança erótica é uma plataforma, não um destino final. É uma forma de arte, de expressão e, sim, de ganhar a vida muito bem, obrigada. Eu não me envergonho. Eu não me escondo. E não preciso me esconder. Eu sou forte. Sou livre e sei o que eu valho. E se isso incomoda alguns homens, se a minha liberdade e o meu poder sobre meu próprio corpo os assusta, bom, isso não é um problema meu. É um problema deles. Então, se algum dia alguém me perguntar por que meu último relacionamento terminou, a resposta será simples, direta e honesta. Porque ele não estava pronto para uma mulher como eu. Obrigada a todos que me leram desde o princípio. Esta será provavelmente a minha última atualização. Não porque eu queira apagar o que aconteceu, mas porque isso não me define mais. É parte da minha história, sim. Uma cicatriz que me lembra da minha própria força. Mas não é o meu presente, e muito menos o meu futuro. Meu futuro agora sou eu quem escreve. E é isso, minha tropa. Que jornada, hein? Da dor do preconceito ao topo da autoestima. A nossa amiga Marina passou por um processo doloroso. Foi julgada, humilhada, mas saiu do outro lado mais forte, mais dona de si e com uma clareza absurda sobre quem ela é e o que ela merece. E essa história deixa a gente com um monte de perguntas na cabeça, né? O Maurício era só um cara tradicional que foi pego de surpresa? Ou era um machista inseguro que não aguentou o brilho da própria namorada? E a Marina errou em não contar desde o começo? Ou ela estava apenas se protegendo de um julgamento que ela sabia que viria? É possível separar o profissional do pessoal quando o trabalho envolve sensualidade? O que eu sei é que essa história é um soco no estômago do preconceito. É sobre uma mulher que se recusou a ser definida pela régua moral dos outros, que pegou a dor e a transformou em poder. E agora eu quero saber de vocês. O que acharam dessa história? A Marina está certa em sua análise final? O que vocês fariam no lugar dela? Ou no lugar do Maurício? O debate está aberto e eu quero ver o circo pegar fogo nos comentários. Solta o verbo, deixa aquele like para fortalecer o nosso trabalho e se você é novo por aqui, já se inscreve no canal para não perder mais nenhuma dessas histórias que fazem a gente pensar. Valeu, galera. Até a próxima. Fui.